Quânticos, sejam todos muito bem-vindos. E a aula de hoje vem a pedidos de muitos seguidores e alunos aqui do Projeto Quântico, que é a aula explicando como você pode seguir os sinais do Grupo Quântico, que é enviado lá pelo Jorge, que é o analista CNPI 7404 da Nexus Research, e acompanhar aí a minha estratégia que eu vendi os direitos para eles poderem explorar lá no grupo de sinais gratuitos. Então vamos lá, vamos começar aqui, você que está chegando agora no grupo, ou você que já está no grupo e está com dúvidas sobre como seguir as operações. A aula de hoje a gente vai focar no dólar e depois vai sair uma segunda aula focada no índice. Então começando aqui pelo dólar. A primeira coisa que vocês precisam entender é o gerenciamento de risco. Então gerenciamento de risco vai ser esse aqui que vocês estão vendo na tela. A gente envia para vocês lá no grupo diversas vezes para que vocês consigam fazer as operações aqui de acordo com o gerenciamento de risco. Então vamos lá, pessoal. O primeiro passo que eu recomendo para vocês que estão começando agora no sentido educacional é começar inicialmente na conta simulador por uma semana ou duas. Então treinem no simulador por uma semana ou duas para pegar a experiência, compreender se é realmente isso aqui que você está buscando, se o operacional, a minha estratégia faz sentido para você, e se fizer sentido e você se adaptar a ela, aí realmente vai valer a pena você fazer as operações na sua conta real. Se não fizer sentido, eu agradeço aí pelo seu tempo, pela sua confiança, mas vida que segue. Então vamos lá, para quem faz sentido, vamos começar aqui com a explicação sobre o gerenciamento. Essa estratégia que eu opero, ela opera com a média de lote, ou seja, eu tenho uma região que eu calculo a minha entrada, então tem outras aulas explicando sobre o racional, aqui é a questão prática, e geralmente essa região eu não tenho como saber o ponto específico que seria a exata entrada ali que daria a maior taxa de acerto. Então o que é que eu faço? Eu divido a minha entrada em dois lotes, ou seja, eu divido a minha entrada que seria, ao invés de eu entrar com dois contratos no mesmo lugar, eu vou entrar com um contrato em um ponto e outro contrato em outro ponto. Então, um ponto importante aqui, galera, é que essa estratégia não dá para operar com um contrato. É necessário iniciar com dois contratos ali, com lote dividido. Você vai entrar com um contrato numa região e um contrato na segunda região, que é reentrado. Então, eu deixo aqui já explicado para vocês, no nosso gerenciamento, sobre essa questão. E um ponto importante, o capital mínimo aqui seria entre R$2.000 a R$2.500. Esse é o mínimo do mínimo. Foi assim que eu comecei o projeto Quântico. Lá em dezembro, eu comecei com R$2.000. É um pouco arriscado, é um pouco mais agressivo. Então, em termos de proteção, se você quiser ir de uma forma mais conservadora, o ideal seria ter uns 3.000, 3.500 para começar a operar a estratégia. Mas se quiser, dá para começar com 2.500, porque foi o que eu comecei e bastante alunos nossos começaram também com esse valor e estão tendo bons resultados. Além do pessoal do robô, do Copy Trade, que também começaram com 2.500 e praticamente aí já dobraram a conta em 2 meses. Então esse aqui é o ponto. E aí, galera, quando que vocês vão aumentar os contratos de vocês? O aumento de contratos aqui da forma mais agressiva seria R$5.000. Então, se você começar com 2.500 e ir lucrando e chegar a 5.000, ou você que está começando agora e já tem 5.000 para começar, nesse caso, quando você chega em R$5.000 a R$7.000, eu deixei aqui uma questão conservadora, que é o quê? Se você é um cara mais agressivo, tem mais experiência com trade, entende sobre processos de WFA, processos de drawdown e tem confiança já em ser disciplinado e seguir uma estratégia, dá para começar com 5.000. Agora, se você é uma pessoa mais conservadora, que ainda não está com um bom psicológico no trade, um bom controle emocional, uma boa disciplina, o ideal seria aumentar para 2 aqui, quando você estiver com R$7.000 de lucro. Então, basicamente, o que é que significa 2 contratos? Você vai entrar com 2 contratos na primeira operação e você vai fazer uma segunda operação na reentrada da estratégia com mais 2 contratos. Já já a gente vai ver isso ali no replay para vocês poderem entender. Então você vai estar operando com um lote aqui total de 4 contratos. E aí,
para você operar com isso, você precisa de 5 mil a 7 mil reais. E quando que você deve diminuir os seus contratos aqui, caso pegue um drawdown? Então vamos imaginar que você começou aqui num mês e aí teve um resultado ruim. Você só vai baixar os seus contratos se o seu dinheiro cair de 5 mil ou 7 mil reais para algo em torno de 2.500. Então algo em torno de 2.500, aí você baixa. O ideal é estar com 5 mil, começou com lote de 2, tomou um drawdown e o dinheiro caiu para 2.800. Você já diminui para o lote de um contrato mais um contrato na reentrada. Então basicamente vai ser dessa forma que você vai gerenciar o seu risco. Meu conselho para vocês, o ideal seria começar com capital mínimo e à medida que você vai lucrando, vai tendo lucro, você usa o seu lucro para arriscar. Agora se você já quiser começar direto aqui, operando dessa forma, maravilha, não tem problema nenhum. E daí, como que você vai aumentar os lotes? Ou seja, quando que você vai entrar com 3 contratos na primeira entrada e 3 na reentrada? Quando você chegar a 8 mil a 10 mil reais de capital, aí você pode aumentar aqui para lotes de 3 contratos. Isso significa que se você já começar agora com 8 mil reais e quiser já operar com 3 contratos na entrada principal e 3 contratos na reentrada, é possível, desde que você tenha entre 10 mil a 16 mil reais. Então é possível fazer isso. Então aqui você vai fazer esse ponto aqui, que é deixar aqui a linha azul, só para poder deixar claro. Você vai ter esse ponto aqui, entre 8 mil a 10 mil reais, você vai aumentar para 3 contratos na entrada principal e 3 contratos na reentrada. E aí quando você chega ali nos 10, 11 mil a 16 mil reais de capital ou de lucro, você já pode operar com 5 contratos. Então vai ser 5 contratos na entrada principal e 5 contratos na reentrada. Então são 2 ordens que você vai enviar. Então vão ser 2 contratos ou 5 contratos na reentrada. Sempre lembrando a regra principal, gente. Qual que é a regra principal? Se o seu capital, que é o seu dinheiro, baixar para vamos colocar aqui a quantidade, baixar para o nível, vamos deixar aqui a palavra nível, que eu acho que é legal, nível de contratos anterior ou anteriores, você tem que diminuir a mão, tem que diminuir os seus contratos. O que é que significa isso, pessoal? Vamos pensar aqui da seguinte forma. Vamos pensar aqui que você começou com 16 mil reais aqui de capital, operando com 5 contratos. Então você começou aqui com essa quantidade. Vamos apagar aqui para a gente poder desenhar melhor. Você começou aqui nesse nível aqui. Então começou a operar aqui junto com o Quântico. E aí você começou no nível 5 contratos. E aí o que é que acontece? O seu capital que você começou com 16 mil e o seu capital caiu para 8.200. Então o seu dinheiro caiu para 8.200. O que é que você vai fazer? Você vai vir aqui na tabelinha de gerenciamento de risco e vai ver 8.200. Eu posso operar com quantos contratos? Então eu tenho que diminuir para 3. Então você vai baixar para 3 contratos, que é 3 contratos na entrada principal e 3 na reentrada. Então é assim que funciona. Então você vai fazer isso. Se o capital for caindo, você tem que ir diminuindo de acordo com essas faixas aqui, que são faixas que eu calculei para ser as faixas mais seguras de gerenciamento de risco, com base no Robert Pardo. Mais segura dentro do modelo alavancagem, eu já expliquei isso em outra aula. Então basicamente é isso. Tem chances aqui de pegar drawdowns e loss de prejuízos significativos? Tem. Eu já expliquei isso em outra aula também aqui no canal. Recomendo você procurar pelas aulas de drawdowns. Então é interessante aqui, mas eu não vou entrar nesse ponto para a aula não ficar longa. É interessante aqui que você siga essa tabela de gerenciamento de risco, que é a mesma tabela que eu estou seguindo atualmente. Então basicamente é isso aí que eu tenho para passar. Agora a gente vai aqui, gente, para o nosso profit aqui, que a gente vai aqui para o nosso replay e a gente vai aprender alguns pontos aqui. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui vai ser configurar as ordens. Então geralmente o nome dessa estratégia que eu utilizo é Quant1. Geralmente o que é que acontece aqui? Eu tenho 2 ordens oco
para facilitar as minhas operações. Eu tenho a ordem oco Q1, que é a minha ordem principal, e nessa ordem eu vou buscar 30 pontos de take. Então vou buscar 30 pontos de take. O que é take? Significa lucro. Então é isso aqui que eu vou buscar no dólar, 30 pontos de lucro. Lembrando, a gente está operando o dólar. E eu vou ter a minha segunda ordem, que é a ordem Q1, ou Q2, que ela é a reentrada. E nessa ordem aqui da reentrada, eu vou buscar 10 pontos de take. Então eu trabalho com duas ordens, uma ordem principal que a gente busca 30 pontos e a outra ordem que a gente busca 10 pontos. Então o segundo ponto aqui que a gente vai observar, gente, vai ser o seguinte: qual que é o nosso gerenciamento de risco do dia? Então vai funcionar da seguinte forma: por dia eu busco um ganho de R$300 por lote de contrato. O que é um lote de contrato? Então, começando aqui, como eu expliquei para vocês, quando eu opero com um contrato na entrada principal e um contrato na reentrada, o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar ganhar R$300. Então, se eu ganhar R$300, eu paro de operar. No caso aqui, se eu operasse com o segundo nível, que são 2 contratos na entrada principal e 2 contratos na reentrada, eu buscaria aqui um ganho de R$600. Eu vou multiplicar isso aqui por 2, então R$600. Se eu operasse aqui com 3 contratos, que é o terceiro nível, 3 contratos na entrada principal e 3 contratos na reentrada, então 3 contratos na reentrada, eu vou buscar um ganho de quanto? De R$900, que agora eu estou com 3 contratos no lote, então eu vou buscar R$900 e assim por diante. Então 4 contratos você vai multiplicar 4 vezes 3, que vai dar aí R$1.200. Então o que acontece? A gente vai buscar R$300 de lucro por lote e o nosso prejuízo máximo diário, ele vai ser um prejuízo de R$450 por lote. E a lógica aqui é a mesma. Então, por exemplo, se estiver operando com um lote, você vai arriscar perder R$300. Se você estiver operando com R$450, perdão. Se você estiver operando com 2 contratos de lote, 2 na entrada e 2 na reentrada, você vai aceitar perder 450 vezes 2, que vai dar R$900. E com 3 contratos, vai ser multiplicado por 3. Então, você vai perder, no caso aí, R$1.350. Então, basicamente, que é 450 vezes 3, se eu não estiver errado aqui na minha matemática. Então, é isso. E aí você vai multiplicando 450 pela quantidade de lotes para cima. Então, hoje na minha live do YouTube, eu estou operando com 10 contratos. Então, eu aceito perder R$4.500, que são 10 contratos vezes 450. E eu aceito ganhar R$3.000 por dia na minha estratégia aqui do dólar. Então, basicamente é isso. Aqui é o limite máximo. Não quer dizer que você vai perder todos os dias que der errado R$450. Não vai ser isso. Na média aí, a gente perde nos dias que fecha negativo algo em torno de mais ou menos R$80 a R$120. E quando a gente ganha na média entre R$210 a R$300. Então a gente tem um fator lucro e uma expectativa matemática positiva. Entendido isso, vamos aprender a criar a ordem oco para seguir as operações. Para criar a ordem oco, a gente vai clicar aqui na boleta do Profit. Embaixo desse cadeado tem um ícone aqui de um mais. Você vai clicar nesse ícone, assim como a seta está apontando aqui. Após isso, você vai clicar nessa ferramenta aqui da engrenagem. Então você vai vir aqui e vai clicar na ferramenta da engrenagem. Clicando na ferramenta da engrenagem, vai abrir essa tela aqui do Profit. Você pode criar aqui uma ordem oco clicando nesse íconezinho aqui do papelzinho com mais, vai abrir essa telinha aqui, você vai clicar em ticks padrão, vai deixar a quantidade 100%, no gain você vai colocar 60, que representa 30 pontos, stop loss você vai deixar 100, porque eu não utilizo stop loss fixo, é um stop móvel, né? Então a gente deixa sem stop e a gente vai colocando esse stop manualmente. E aí você vai clicar aqui em salvar
que é nesse papelzinho aqui com um lapisinho, e vai salvar a estratégia como Q1 ou entrada 1, você pode escolher um nome para isso. Essa entrada aqui que eu estou apresentando para vocês, em que a gente deixa ticks padrão, o gain marcado e 60, é a entrada de 30 pontos. No dólar aqui no Profit a gente vai estar negociando em ticks, então cada tick no dólar é meio ponto. Então se você quiser ganhar 30 pontos, você precisa multiplicar por 2, que vai dar 60. Então você vai preencher 60, vai salvar aqui e vai dar um OK. Aí você vai clicar novamente aqui no ícone do mais, vai nomear a estratégia como Q2 ou qualquer outro nome que você queira, que é a reentrada, ou seja, a entrada de 10 pontos. E aí você vai marcar aqui o número, vai marcar a ticks padrão, gain e o número 20, que representa 10 pontos. Então 20 ticks. Vai salvar aqui na questão do papelzinho e vai confirmar e vai dar um OK. Eu não vou fazer isso porque eu já fiz aqui na minha, então não vou fazer isso aqui, mas é bem simples. Após fazer isso, se você fez tudo corretamente, se você fez todo o processo da maneira correta, você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui em estratégia, está aqui abreviado Strat, você vai clicar aqui e vai selecionar a entrada Q1. E aqui eu vou colocar em quantidade um contrato. Então agora é só acompanhar a live do YouTube e o grupo de sinais por escrito. Agora vamos entender como é que funciona a lógica disso tudo. A gente vai fazer aqui o replay do dia 25 de abril de 2025. E aí vamos ver aqui o que é que aconteceu. Como o pessoal da Nexus, que é o Jorge e a equipe técnica dele, eles têm acesso à estratégia, eles conhecem a estratégia, eles conseguem ver as operações e as entradas da mesma forma que eu. Então, por exemplo, só para deixar claro, aqui no meu canal e na minha live do YouTube, eu não faço recomendações das entradas, eu só transmito as minhas operações com objetivo educacional. Se você quiser pegar as entradas, você tem que vir aqui no grupo do Investidor Quântico de Sinais. E aí esse grupo é gratuito e quem cuida desse grupo é a Nexus Research, que é uma casa de análise especializada, e eles têm um CNPI, eles são registrados lá na PMEC, eles têm autorização para enviar relatório de recomendação e também enviar as entradas. E aí basicamente o que é que acontece? Eles têm acesso ao meu operacional e eles conseguem enviar as ordens aqui, inclusive às vezes até antes que eu coloque lá no gráfico do YouTube. E o que é que acontece, pessoal? Chegando aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver aqui como é que funciona o grupo. Eu estou voltando um pouco aqui a conversa para a gente poder visualizar aqui as operações que foram enviadas aqui no dia 25. Então vamos voltando. Aqui está um pouco lento, mas é que às vezes a gente abre o grupo. Enquanto a gente está passando aqui, só uma regra clara, o grupo é fechado durante o dia e é aberto das 18 horas até as 21 horas. Então basicamente o grupo fica fechado e depois a gente abre o grupo aí para que o pessoal possa acompanhar e debater ali, e estudar, falar, tirar dúvidas. Então basicamente o que é que acontece? No início do dia o pessoal da Nexus manda aqui a live e aí você vai ver aqui a primeira operação que foi o sinal quântico aqui, que eles enviaram às 9h01 da manhã e era uma compra no 56,96. E aqui tem um modelo da estratégia, dólar, quant 1, a operação de compra, preço e o take aqui, que é alguém, o take 30 pontos. Então basicamente, o que é que você vai fazer? Vamos abrir aqui o nosso replay. E aí você recebeu aqui o sinal quântico. O que é que você vai fazer aqui, gente? Eu vou colocar aqui vamos colocar aqui, abrir o mercado. A primeira coisa que você vai fazer vai ser colocar a ordem aqui posicionada. Você vai selecionar a entrada de 30 pontos. E aí você vai colocar 56,91. Foi a compra. Ele já vai entrar aqui automático com um ganho aqui, ó. Então o ganho já vai estar aqui em cima de 30 pontos. E aqui vai estar a ordem de compra. Você já deixa ela apregoada e aguarda novas atualizações lá no grupo. E se você quiser acompanhar o que eu estou fazendo lá no YouTube, dá para você acompanhar também. Então, enquanto está andando aqui, vamos ver o que aconteceu. Então, às 9h04 da manhã, eles enviaram aqui novamente dólar, quant 1. Aí você vai ver aqui uma coisa diferente, ó, reentrada de compra, 56,91. Então, a reentrada de compra é que significa que você tem que comprar mais um contrato. Opa, eu cometi um erro aqui, ó. Você tinha que colocar aqui a ordem no 96, foi a primeira, né? Já vou deixar aqui, vamos deixar aqui. Desculpem o erro. Tinha que colocar aqui no 96, estava escrito lá 56,96. E aqui agora,
você colocaria a segunda entrada, que é a entrada a reentrada, né? Que a reentrada estava no 56,91. Então você vai vir aqui, vai colocar Quant 2 e aí você vai escolher aqui 56,91 no preço, vai digitar aqui e aí você vai colocar uma compra e vai deixar pregoado também. Então o que é que você faria? Você ia deixar uma compra no 56,96, eu cometi o erro ali, digitei 91, peço desculpas, e aí você vai chegar ali e vai deixar a ordem apregoada. Voltou no 56,91, vocês vão perceber aqui, ó, que a ordem do 56,91, que é a estratégia 2, ela está com lucro de 10 pontos. E aí o que é que vocês vão fazer aqui? Vão aguardar, se pegar a operação, maravilha, a gente aguarda. E aqui vocês vão ter novas atualizações no grupo. Então o que é que acontece? Ó? Aqui no grupo, o pessoal da Nexus veio e falou que o stop geral estava no 56,83,5. O que é o stop geral? É o stop de todas as operações. E para você colocar o stop geral, você vai fazer o seguinte, você clica aqui na aba do preço e arrasta ele para baixo e leva até 83,5 aqui. E aí você deixa o seu stop aqui. Caso você não queira fazer dessa forma, você não tem experiência de fazer dessa forma, você pode vir aqui na boleta de preço, digitar aqui 56,83,5 e aí você digita aqui 2 contratos e aí você faz o seguinte, você vem aqui e coloca uma venda. E aqui está o seu stop. Então tem duas opções, você pode puxar para baixo e colocar no 53,83,5, eu acho que eu falei 81, estou com os números errados hoje na cabeça, mas era 56,83,5, você vai deixar aqui o stop igual o pessoal da Nexus falou, e aí você deixa a operação rodar agora para ver e vai acompanhando atualizações, que o stop é móvel, às vezes o stop pode subir. Então o que é que acontece? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai aguardar aqui a operação andar e a gente vai esperar as operações para ver se ela vai pagar. E um ponto importante, se a operação do 56,91, que foi a reentrada, pagar os 10 pontos, a gente não precisa mais pegar 30 pontos na outra reentrada, que seria a reentrada, que seria a primeira entrada, né? Então o que acontece, lembra do que eu falei para vocês? A gente busca R$300 no dia. E a primeira operação, ela busca 30 pontos, que é igual a R$300. Só que a segunda entrada, ela busca 10 pontos com o contrato, que é igual a R$100. Se a reentrada aqui, ela pagar, que é o que acabou de acontecer, a reentrada que ela pagar o lucro, o que é que a gente vai fazer? Vamos só pausar aqui para a gente poder visualizar. Pagou a reentrada aqui agora. O que é que você tem que fazer aqui? Você vai cancelar o stop. Vai baixar o seu stop de novo aqui para 83,5, porque agora é um stop só de um contrato. Então você vai cancelar esse stop, vai deixar o contrato aqui só de um contrato. E o segundo ponto que a gente aprendeu foi o quê? Como eu estava explicando para vocês, quanto que a gente está buscando? R$300 no dia. A gente acabou de pegar essa operação aqui que deu lucro. Então a reentrada acabou de pagar R$100. Então a gente já está com R$100 de lucro e a gente está comprado ainda com um contrato. A gente ainda está comprado com um contrato na operação de compra, que foi a primeira compra que o grupo da Nexus passou lá no Quântico, no 56,96. Então o que é que acontece aqui, gente? A gente comprou no 56,96 um contrato. Vou colocar um C aqui que é um contrato. E a gente comprou aqui na reentrada mais um contrato que já pagou para a gente aqui no momento R$100. Então a nossa meta agora de lucro não é mais ganhar R$300, porque a gente já colocou R$100 no bolso. A nossa meta de lucro agora é ganhar R$200, que é o que falta para a meta diária. Então o que é que eu vou fazer? A minha entrada principal, que foi a entrada do 56,96, que o ganho dela estaria aqui no 5,726, eu vou baixar ele agora para o 5,716. Eu vou baixar 10 pontos, porque 10 pontos no dólar equivale a R$100. E como eu já peguei ali R$100, eu agora só preciso fazer 200 na minha primeira entrada, que é a entrada principal do 56,96. Então o meu lucro vai estar aqui no 56,16. E aí a gente vai deixar aqui o mercado andar. E aí o que é que você vai fazer agora? Acompanhar o pessoal da Nexus aqui. E aí vocês vão ver aqui que teve uma segunda situação às 9h33 da manhã, que foi uma situação de proteção. Às 9h33 da manhã, tinha lá zerar geral no dólar.
O que é zerar geral no dólar? É você zerar as operações. Então vamos aguardar aqui o relógio. Quando der 9h33, a gente vai sair das operações aqui. Então, olha lá, ó, vai bater aqui 9h33, pausar aqui só para vocês poderem visualizar. Vamos aguardar 9h33 da manhã aqui no relógio, onde está seteando meu mouse. O que é que você vai fazer aqui numa situação dessa? Recebeu uma notificação que é para zerar geral, vem aqui em cancelar ordens, mais zerar. Você vai vir aqui, zerou a operação, colocou R$225 no bolso. Nesse caso aqui a gente não ganhou os R$300 do dia, a gente ganhou 225, mas foi porque a gente fez uma proteção aqui. Foi o sistema da Nexus lá e a minha estratégia enviaram uma questão de proteção e aí você zerou a operação e aí foi uma questão de cálculo aqui do meu operacional, da minha estratégia, que fez zerar tudo aqui e a gente colocou lucro no bolso de R$225. Nesse caso aqui vai ter dias, se a gente tiver com lucro, que vai ter uma oportunidade para a gente buscar os R$75 que falta para bater os R$300. Aí a gente continua operando o dia inteiro. E vai ter dias que não vai ter essa oportunidade. Aí a gente fica aguardando aí até acontecer. A estratégia, pessoal, a gente opera ela de 9 da manhã até às 17h30. Então até às 17h30 da tarde. Então o que é que acontece? A gente opera a estratégia até esses horários ou até bater a meta. Se bater a meta antes das 17h30, maravilha, a gente vai curtir a vida. Mas se não, a gente vai até as 17h30. Então esses são pontos importantes aqui. Uma outra situação que pode acontecer, galera, vamos imaginar o seguinte, a gente está aqui numa situação e aí aconteceu uma nova operação. Então fala lá no grupo da Nexus, pessoal, venda no 57,05. A gente veio aqui e vendeu. E aí o pessoal a estratégia vai lá e aciona uma reentrada. Reentrada no 57,09. Eles vão mandar lá por escrito. Você vai preencher aqui 57,09, vai escolher o Q2 e vai colocar sua reentrada aqui. E aí vamos imaginar que a gente entrou ali na reentrada e pagou o lucro. Deu ali 10 pontos de lucro. E aí o que é que acontece? Surge uma nova reentrada. E aí eles vão lá e falam, olha, reentrada no 57,07. Quando acontece essa reentrada, você coloca a ordem novamente lá da reentrada Q2. E aí, se pagar essa reentrada, automaticamente vai pagar a segunda operação, a primeira operação de todas, que é a principal, vai pagar junto com um alvo de 10 pontos. E aí você bate a meta dos R$300. Então, basicamente é isso. É bem simples aí. Se você tiver com dúvidas, pode enviar no grupo ou deixar aqui nos comentários. É um modelo bem tranquilo de se operar. Eu acho que eu expliquei tudo para vocês, que é a fase mais importante. Outro ponto importante, a gente utiliza modelos matemáticos. A gente não utiliza indicador, a gente não utiliza nesse gráfico aqui que vocês estão vendo. Então esse gráfico aqui a gente deixa na live do YouTube. Eu deixo na live do YouTube para vocês poderem visualizar a estratégia ali, vocês visualizarem o meu resultado ali na minha operação. Mas o modelo ele não utiliza gráficos, nem indicadores, nem regra de coloração. Uma dúvida que pode surgir também o pessoal questiona muito, que é o que? Ah, mas você deixa uma regra de coloração lá. Aquilo ali só foi um IoT antigo que eu deixei lá na live do YouTube, de um estudo meu. Eu não uso aquilo ali para poder calcular ou para poder interpretar o mercado. Então, eu deixo no gráfico de 15 minutos, porque eu acho o gráfico de 15 minutos mais tranquilo para visualizar as ordens. Eu não me perco, eu consigo ver aqui, por exemplo, a ordem aqui do ganho de 30 pontos, que é uma ordem longa. Então, se você coloca aqui, por exemplo, no gráfico de 1 minuto, você pode se perder, às vezes, e deixar uma ordem esquecida, né? Porque às vezes você está usando o zoom no gráfico desse jeito aqui, e aí você não está visualizando, né? Então, os 5 minutos é a mesma coisa. Eu não gosto de olhar o gráfico de 5 minutos, que a gente costuma olhar com zoom. E aí tem uma ordem lá para baixo, e aí você não vê ela aqui, às vezes você deixa ela aberta. Então, basicamente, eu gosto do gráfico de 15 minutos, porque ele dá um zoom maior, e eu consigo ver um panorama mais amplo aqui do gráfico. Então esse é um ponto aí que eu utilizo, mas só respondendo a questão que a maioria fica curioso para compreender, eu não utilizo gráfico, nem indicadores, nem regra de coloração para esse operacional em específico. Basicamente é isso aí. E aí basta você seguir o grupo, a gente envia as operações, o pessoal da Nexus envia as operações, a gente não, né, que não faz parte da Nexus, mas eu sou o consultor de estratégias deles lá, né, construo estratégias de lenda para a Nexus.
mas eles enviam lá para vocês as operações das 9 horas até as 17h30. A gente segue ali com a estratégia. Eu, apesar de não participar da Nexus efetivamente e não elaborar caos, eu vendo as estratégias para eles, e aí eles são parceiros meus aqui no canal na questão educacional e da CAL. Então eu participo lá do grupo junto com vocês e tento sempre tirar dúvidas, mostro meus resultados. E é isso aí, eu acho que eu deixei tudo claro. Deixem nos comentários aqui se for alguma ponta solta, algo que vocês não entenderam, ou lá no grupo vocês podem comentar quando o grupo estiver aberto. E qualquer dúvida, a gente está à disposição para ajudar vocês. E não se esqueçam de deixar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal para ajudar o nosso canal a crescer. Muito obrigado a todos aí. Estamos juntos e é só o começo aí de uma parceria de sucesso com todos vocês. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Fui.